Bom dia, meus encantos. Tem muita gente falando que está gostando de refletir comigo nas minhas reflexões. É que a idade, quando chega, a gente para pensar, sabe? Eu gosto muito dessas palavras, assim, de ditados populares. Você já parou para pensar em ditado popular? Já? Provérbios, assim? Eu sempre penso, sabe? Por exemplo, tem um ditado, não é um ditado, é um provérbio africano que diz: se você quiser ir depressa, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vá junto. Nossa! Também tem um provérbio bondei, né, que diz o seguinte: gravetos em fardos são inquebráveis. E você sabe que gravetos são aqueles né, pauzinhos pequenininhos, né, miúdos, mas quando você junta em fardos são inquebráveis. Isso leva a gente a pensar que ninguém é autossuficiente, né? A gente vai além quando a gente se junta, quando a gente permanece junto, né? A gente se ergue com mais facilidade quando alguém segura na gente, levanta a gente, né, do chão, não é verdade? Quando a gente cai, a gente divide. Quando a gente levanta, puxada por uma outra pessoa, quando tem outra pessoa assim junto com a gente levanta mais, né? Mais junto mesmo. Eu fico pensando, sabe, que é fácil as pessoas esquecerem do potencial da coletividade. Às vezes a apatia leva a gente a se isolar, né? Por isso que quando você está triste, você tem que conversar com alguém, sabe? Você precisa conversar com alguém. Até para colocar para fora, para ser ouvido, né? Sabia que você pode fazer da união sua com alguém uma prioridade na sua vida? Faz. Você vai ver como as coisas funcionam. Muitos acham que passar a vida em silêncio, até no profissional, é mais sensato, mas não é não. Você tem que passar a vida falando o que você pensa, sabe? Isso não significa que você tem que fazer o outro pensar como você. Mas você pode falar o que você pensa, sem agredir, sem xingar, sem ofender, entendeu? E aí é que tá difícil, né? Eu acho que a gente deveria, sabe, pensar que riqueza não é a mesma coisa que valor, né? Por exemplo, o rico financeiramente, né, tem muitas propriedades, muita grana, muito din-din no banco e é infeliz. E às vezes o pobre, na casinha de chão batido, é feliz, mesmo passando necessidades. Então, o valor, né, da riqueza, ela não está no monetário, ela está na vivência. Você passa a vida inteira trabalhando, né, para ter saúde. E depois você pega tudo que você conseguiu para recuperar a saúde que você perdeu trabalhando exaustivamente.
Então a gente tem que viver, sabe? Mas viver junto, viver em comunidade, viver, sabe, entendendo o poder das pessoas, o poder que você tem, né? O seu poder, primeiramente, é seu, de se ajudar, sabe? De fazer com que você seja, né, o sal da sua terra, né? Mahatma Gandhi, em 1930, falou isso, né? Ele fez até um protesto, não foi nada violento quanto à decisão britânica que teve, né, de colocar o povo indiano, tributar, né, o sal, aquela coisa toda. Mahatma Gandhi entrou, procura isso na internet, essa história, você vai ver, sabe? Foram várias pessoas que se juntaram a ele foi até preso, tudo porque ele mostrou que não podia, assim, ter aquela visão que a coroa britânica estava tendo, que um precisava do outro, né? E ele mostrou isso. Martin Luther King também pegou 250 mil manifestantes e colocou na rua para mostrar o pensamento dele. Quando ele falava sozinho, ninguém entendia, ninguém prestava atenção. Por isso que quando a gente decide, né, seguir alguém religiosamente, politicamente, filosoficamente, você procura estar junto dos seus para mostrar a sua voz. Porque sozinho ninguém fala nada. Ninguém é ouvido, né? Quando vocês compartilham, comentam, né, as minhas postagens, pode ser que vocês concordem comigo ou que vocês discordem, mas vocês estão mostrando o quê? O pensamento de vocês. Isso é mágico, isso é lindo. Eu, por exemplo, só filtro os comentários nas minhas redes sociais, aqueles comentários assim mais infantis, sabe? Por exemplo, eu fiz uma postagem e por causa da política, um rapaz lá do Amazonas, lá entra e xinga e fala e coisa. Eu entrei no perfil dele, ele é um homem feito, mas tão infantil, sabe? Assim, tão aborrecente ainda. E aí eu fico pensando, a esposa desse cara, se ele é casado, acho que é casado até, porque já tem idade para ser, sabe? Se fosse meu marido, eu ia ter uma vergonha de ver um homem barbado se comportando como um aborrecente, sabe? Será que ele ainda se tranca no banheiro com revista proibida? Eu acho que sim. Oh, coitada da esposa, meu Deus do céu. Olha aí, eu já estou divagando. Mas é isso que a gente pensa, né? Das pessoas que não se encaixam dentro da idade que tem, né? Eu sei que tem gente que me critica também. Mas é coisas da vida. Não se esqueça, ninguém é autossuficiente, tá bom? Bom dia, lindeza de minha alma!